programa diário de entrevista aqui na Record News, canal 27.1 ou 78 na TV fechada. E hoje a gente conta com a presença do médico multimídia, Dr. Jefferson Medeiros. Se você quiser reassistir a essa entrevista, YouTube, canal Programa Trícia Tabres. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Você foi mencionado por muitas pessoas e faz um tempo que a gente tenta, né? Você já esteve na agenda várias vezes, mas os compromissos do dia a dia, a vida na medicina não são fáceis, né? Ô, Trícia, eu ia até brincar, saber se podia falar para as pessoas o quanto foi de rolo até a gente chegar aqui. Não, a Priscila que tá aqui por trás das câmeras também, vai, pode, não pode, pode acontecer alguma coisa, mas estamos lá. Eu acho foi um namoro, uma negociação. Exatamente. Entendeu? Eu tive que mandar o Marquês de Maria Alva para negociar. Primeiro Silvana, depois Priscila, todo mundo, uma equipe inteira procurando esse homem, mas esse homem é concorridíssimo. Primeiro, mandar um beijo pra Silvana, que ela toda vez tem que dar certo. Eu falei, mas vai dar certo. Mas tudo é no tempo de Deus, né? É verdade. A gente tem que saber que tudo é no tempo dele. É verdade. Falando em Deus, né? Como foi que... Eu acho que os médicos, eles sempre precisam de uma inspiração divina. Seja lá qual a sua fé, mas existe uma inspiração para você decidir se dedicar a cuidar das vidas. Aconteceu uma coisa interessante falar. Eu estava conversando esses dias com minha filha sobre quando a gente, na época da... Você é muito mais nova do que eu, mas na época que eu fui fazer vestibular, isso era UA, né? Então não existia... Eu sou da época da UA. Então eu sou da época da UA também. Então você deve ter seus 25, 27 anos. Sei. Mais ou menos isso aí. Tá bom. Então assim, quando eu decidi, eu sempre tive a vocação. E isso foi que me chamou muito para medicina. Só que era na época que é onde você tinha uma faculdade só, 80 vagas... E você tinha que gostar, você tinha que ter realmente essa vocação e a minha sensação é de que era um chamado mesmo de Deus. Porque você ia ter que abrir mão da sua vida, você tinha que abrir mão das coisas que você via, às vezes, os meus amigos da mesma idade, que não eram da medicina, já trabalhando, cara, tendo uma vida muito mais tranquila do que a medicina. Porque... Não só isso, né? Você mesmo curtia a juventude, né? Porque aquele período de vestibular, ele era um período que hoje é muito mais tranquilo, né? Sim. Mas ele era um período meio desesperador. Você ali com 17, 18 anos, você tinha que saber que por pelo menos um ano a tua vida era só aquilo. Porque não tinha opção de faculdade particular, não tinha essa... Então eu me lembro que os meninos da medicina, os meninos, as meninas, faziam aula particular com a professora Dalva, cursinho, faziam era uma agenda escola, cursinho e aula particular, que era assim, uma agenda intensa, né? Eu tinha aula, inclusive, aos domingos, né? E eu amava a aula de domingo, porque eu sempre achei domingo um tédio. Não, o que aconteceu comigo? Vamos lá. Eu sou baiano, e eu brinco dizendo que baiano não nasce baiano, estreia, né? Então, não, por isso essa facilidade de estar aqui na frente da câmera, falou. Isso é clássico. E meu pai é militar, então assim, eu terminei o colégio em Recife, ponto, e vim pra cá, pra Manaus. Quando eu chego aqui, eu lembro que toda vez eu falo para as pessoas, se Deus me falasse assim, você pode escolher voltar na sua vida para qualquer ano que você quiser. Eu falo assim, Deus me leva para qualquer ano, menos o do pré-vestibular. Nossa. Porque você não tem tempo, é o que você está falando. Era terrível, né? Era terrível. Você não tinha tempo nem de ficar doente, não tinha a menor condição. Ia doente mesmo, né? Do jeito que dava. Do jeito que dava. Eu fazia cursinho, além do cursinho fazia aula particular, além da aula particular estudava. A minha mãe era professora da UFAM, né? Professora Vânia Tadros, eu não sei se foi tua professora de História da Medicina. Vânia Tadros, tá aí, olha, ela me deu aula de medicina ainda. História da Medicina. Ela criou essa disciplina, né? Sim. Aprovou no Conselho Universitário e começou a lecionar com o professor João Bosco Botelho, né? Que agora relançou o livro já com mais
com adendos, né, colocados por ele, mais anos de prática, mas assim, então nós estudávamos escola, cursinho, aula de reforço, então tipo, eu fazia cursinho, depois eu fazia equipol, depois eu fazia Vânia Pimentel, eu fazia Ritinha, eu fazia o Adelton, né? E às vezes, quando tinha os cursos rápidos, eu ainda fazia o cursinho do Renier, que era acho que assim, o interessante da gente entender que se a gente quer realmente um sonho, se a gente tem um sonho, se a gente quer seguir, vai ter um preço a ser pago. E Claro. Esse preço, ele vai do seguinte, se você tem a vocação, se você quer seguir. E eu lembro muito, uma vez teve um paciente meu que eu achei super interessante essa história. Ela chegou no consultório e falou assim, na primeira consulta, né? Eu atendi ele, quando foi na consulta de retorno, ele falou assim, doutor, eu me lembrei do senhor, o senhor morava na Vila Militar? Eu falei, lembro. Eu era amigo do seu amigo e falou, do Sotero. Aí eu falei, legal. Doutor, mas tem uma coisa bem interessante para eu falar para o senhor da sua vida. Eu não lembro do senhor, né? Não, eu falei, não, eu não lembrava dele. Ele falou, eu lembro que eu já fui no churrasco na sua casa. Seus irmãos estavam lá fora e o senhor estava estudando. O senhor saiu, comeu e voltou. Exatamente. É por isso que eu ia dizer, eu não lembro do senhor passeando, brincando pela vila, porque dava sempre... Qual era a Vila Militar? Era do Caçã, ali na frente do aeroporto do Ponta Pelada. Olha, de frente para o nosso amigo Fábio Augusto, História Inteligente. Aquela Vila Militar é muito especial na minha história, porque assim, teve um tempo que Manaus não tinha muitos modernismos, muitas modernidades. E quem trazia, né, coisas diferentes, fotos com estúdio, enfim, eram sempre as esposas dos militares. Então, tudo a mamãe encontrava, se era para fazer, sei lá, camisola de seda, foto temática, tudo ela encontrava naquela Vila Militar. Porque a Vila Militar trazia um toque de modernidade, né? Pessoas que já tinham morado em outras cidades, que já tinham feito cursos que aqui não tinha. Então, tem, assim, um significado muito especial na história da minha vida, né? Até porque o nosso aeroporto funcionou ali por muito tempo, né? O que hoje é base aérea, né? Funcionou ali, inclusive, com voo internacional, né? Mas, doutor Jefferson, então você era aquela criança que sempre pensou em ser médico ou não? Foi na hora do vestibular? Não, eu sempre pensei em ser médico. Outra vez uma amiga também de infância, ela conversando comigo, ela falou assim, Jefferson, não sei se você lembra, mas eu acho que a gente tinha uns 15, 16 anos e tinha alguma festa, alguma coisa e tinha uma prova no final, na semana, e você falou assim que você não iria, você ia abrir mão de ir para a festa porque você tinha que estudar, porque você queria ser médico e você sabia já que naquele momento que você ia ter que abrir mão. Então, assim, eu vim lá de trás querendo ser médico, não tinha médico na minha família, mas muito moldado, exatamente porque eu entendia que eu ia ter que fazer um esforço a mais do que a maioria das pessoas. E o que você acha desse número tão grande de vagas, né, nas faculdades particulares? Vamos lá, a visão que eu tinha atrás. Eu vou falar rapidamente da minha preocupação. Eu tenho visto muitos pais que sonham que os filhos sejam médicos. Não há um esforço tão grande do aluno, porque não é o sonho da vida dele, mas é o sonho da vida dos pais, então eles vão lá e pagam, porque a dificuldade para entrar numa faculdade pública era tão grande que se não fosse realmente a grande missão da vida do aluno, ele não entraria lá, né? E aí, quando eu vejo assim, um número muito grande de pessoas que não ligam para a medicina, que estão cursando medicina porque os pais pagam, eu me preocupo um pouco. Eu ia voltar exatamente para isso, Trícia, porque assim, o que eu falei para você? Que eu sentia que eu tinha vocação. A minha sensação é que Deus tinha tocado ali que eu ia fazer a medicina exatamente para servir. Esse é o princípio da medicina. A medicina é feita e baseada no paciente. Sim. Quando a gente abre esse leque, e eu sou professor da UEA, professor de cirurgia da UEA, já na UEA eu já tenho alguns alunos que eles estão lá dentro não porque era um sonho dele, porque é o sonho do pai.
E aí, quando a gente coloca para uma universidade particular, aumenta muito a vaga, você vai ter esses alunos realmente que os pais estão ali por causa desse momento. Então, assim, mas é bom ter o aumento do número de faculdades, sim, mas é a bom, qualidade que É bom ter o aumento do número de vagas, acho excelente, mas eu acho que o aluno tem que realmente querer, né? Ele tem que ter vocação para aquilo lá, que às vezes eu fico pensando que tem pais que fazem um esforço financeiro muito grande, mas não é a vocação do filho. Não é, mas a preocupação que tem, eu acredito que você na faculdade tem a mesma preocupação. O que a gente está preocupado, enquanto professor, é qualidade. Sim. Porque o que no final, esse meu aluno, os médicos que vão ser formados nas universidades, e aí vamos lá, tem aluno bom e ruim em todas as universidades, e é o que a gente falou também. Mas a preocupação é, qual é a qualidade que estão se dando para o aluno e que ele vai sair e vai ser formado? Olha, eu não vejo tanto isso na UFAM. Eu acho muito difícil você ter um aluno ruim na UFAM. Talvez pode ser que entre um aluno ruim ali naquela fase do básico, mas ele não continua, entendeu? Então, assim, os alunos da UFAM, eu acho que são um presente, porque eles são focados, eles são dedicados, eles querem estar ali, né? Eles valorizam, porque aquilo é provavelmente o primeiro concurso e a primeira grande conquista da vida deles. Eu até acredito que da UEA, na maioria das vezes, também, né? E eles valorizam aquilo como a oportunidade de realizarem um sonho. Agora, realmente, eu vejo que existem uns alunos que procuram determinados cursos como quem procura uma caça ao tesouro. E isso meio que acende uma red flag, entendeu? Porque eu digo que o melhor pipoqueiro, que é uma coisa muito simples, que só precisa de um ingrediente, né? Um bom pipoqueiro é muito mais feliz que um médico frustrado. Então, eu acho que você tem que ter vocação, tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Nós temos exemplos de pessoas que, assim, só tinham talento para uma coisa na vida, abraçaram aquela carreira e foram o melhor possível, né? Mas Trícia, vamos lá. Imagina, vamos falar, já que você gosta tanto de história. Se a gente for pensar, eu vou falar sobre a minha família. O meu bisavô teve que sair da Paraíba para Recife por causa da seca. Então, assim, ele veio ser estivador. O meu avô, ele veio ser maquinista de trem em Recife, aonde o sonho dele é que os filhos dele, pelo menos, o que eles chamam de vingassem, que eles não morressem, porque a gente tinha uma mortalidade infantil. Quando a gente vem nessas ascensões, eu fui o primeiro da família a ter um curso universitário. Sim. Então, qual é a visão da Federal, da UFAM? É assim, eu ralei muito para estar lá dentro. E aí você acaba dando mais valor. Eu acho, para a gente concluir esse bloco, talvez você pense como eu, mas eu acho que não existe política de valorização, de ascensão social melhor do que o estudo, né? Não existe nada, programa de renda, programa de não sei o que, nada é igual ao estudo, porque o estudo realmente vai garantir a tua virada, né? A virada da tua família, enfim, a tua escalada para passar para um outro patamar, né? Eu vou pedir 1 minuto de comercial e a gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco aqui com o Dr. Jefferson Medeiros. Dr. Jefferson, nós falamos da importância da educação, do estudo, principalmente aquelas pessoas que é a primeira geração que consegue chegar, né, ao curso superior e, no seu caso, sobretudo, o curso de medicina, né? Agora, passado essa etapa e toda essa etapa de entrar na faculdade,
Como foi que o senhor decidiu pela área que queria seguir? As coisas vão acontecendo. Quando eu comecei a faculdade, eu sempre tinha um desejo de fazer a residência de cirurgia. Eu sempre quis ser cirurgião. E ali eu comecei a moldar. Eu, como a gente falou, filho de militar, tinha um hospital da aeronáutica lá perto de casa, que meu pai era da aeronáutica, e eu lembro que quando foi no 3º ano, meu pai conversou com o diretor do hospital, e daí, a partir desse tempo, todas as férias, quando eu estava de férias, eu ia todo dia para o hospital para ficar na cirurgia. Bom, eu vou tentar aqui, eu vou ganhar um prêmio, tá? Atendimento vitalício se acertar quem foram os preceptores. Vamos imaginar que tenha sido professor de cirurgia na UFAM, Isaac Tayá, se eu não estou errado, e esse teu preceptor no Hospital Militar, Ivan Tramujas. Lógico, exatamente. Gabaritei, gente, gabaritei! Ó, vocês estão vendo aqui, ó, temos quase 2 milhões de pessoas de testemunha. Ele vai cuidar de minha vida toda. Pronto, já está fechada. Não podia ter melhor equipe para te ensinar, né? O Ivan Tramujas era maravilhoso. Um cirurgião. E ele me ensinou muito, dentro do Hospital da Aeronáutica, era exatamente isso. Eu ia todo dia, 7 horas da manhã, a gente passava, tinha cirurgias, acabava ali, só tinha cirurgia de manhã, acabava ali meio-dia e 1 hora. Então, assim, mais uma vez, eu entendia a necessidade de, desde ali do começo, de eu começar a fazer algo que eu queria. Então, nada como a gente melhorar é a gente ir atrás. Então, sempre fui atrás do que eu quis. Não, e na cirurgia, a prática é muito mais importante, né? Você, como falam, ele tem mão, né? Você pegar a prática, assim, tem um valor, né? Você, como acadêmico, poder estar ali, né, no Hospital Militar, e principalmente com um professor do nível do Ivan Tramujas, né? Tipo assim, você teve uma oportunidade de muito cedo pegar a mão da cirurgia, né? Não, exatamente. Tudo que é manual, você vai levar um tempo. Então, falam sobre horas. Então, cerca de 1.000 horas é a hora que você começa a ficar bom no que você faz. Então, assim, você fazer 1.000 horas de estudo, 1.000 horas de cirurgia, 1.000 horas de tudo, você vai ter essa mão. Gente, 1.000 horas de cirurgia é cirurgia que caramba, não acaba mais. Mas o você fazer e você olhar, às vezes a geração nova, eu vejo muito isso, que é muito empolgada para a coisa do meter a mão, mas você olhar os grandes cirurgiões, vamos dizer, o Dr. Ivan Tramujas foi quem trouxe a agulhoscopia, cirurgias por vídeo, via agulhoscópica para Manaus. Então, assim, ele sai do Brasil, faz a especialidade, volta, e aí exatamente isso, eu fui beber da fonte. Não, e outra coisa, nós estamos falando em 2 médicos, aqui nós falamos de um professor de cirurgia, no preceptor de 2 médicos que eles não começaram a carreira procurando como empresários, né? Porque hoje tá muito na moda você marketizar, se é que existe essa palavra, e monetizar a medicina. Não foram pessoas que tiveram essa pressa para monetizar. Foram pessoas que tiveram bastante tempo para pegar a mão, né? Exercitar bastante a cirurgia, estudar fora, começar a operar as pessoas e também você ser um cirurgião da rede pública é uma grande escola, né? Sim. Você operar num hospital militar é uma grande escola, é completamente diferente de você fazer só cirurgia letiva, né? Conta um pouco sobre isso, Dr. Jefferson. Eu acho que assim, eu tive o berço da cirurgia é exatamente isso. Lá no Hospital Militar, terminei a faculdade, fiz a residência de cirurgia dentro do Hospital Getúlio Vargas. Então, assim, esse foi o grande, a água de onde eu bebi. Sim. E é o que você falou, as pessoas às vezes não entendem que, assim, eu falo para meus alunos, dinheiro, eu sempre tive certeza que eu ia ganhar dinheiro na medicina, sim, mas em um momento. Não então, desespero. Não é a preocupação, não é o iniciar para você, porque assim, você termina a faculdade, aí eu fiz residência de cirurgia geral, fiz residência de cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer de Goiás, que é também um hospital público e referência.
fui para o Canadá, fiz estágio lá no Canadá também em tireoide. Então, assim, eu sabia que um dia a coisa ia acontecer, mas o problema é que, assim, a tranquilidade que você tem que ter, assim, você tem que ser muito bom, ter muita profundidade no que você faz. Então, o tempo que você se dedica à sua profissão, à sua especialização, à sua subespecialidade, então, vão 10 anos para você começar a abrir o consultório. Exatamente essa paciência que a turma mais jovem não tem. Elas acham que saindo da faculdade já tem que começar a ganhar o que eles chamam de uma boa grana. E o que é uma boa grana para você não é viver ostentando no Instagram, né? A medicina ela não começa nisso, ela vai chegar a isso. Mas né? eu acho que o grande problema, Trícia, é as pessoas ainda não entenderem que quando você corre atrás do dinheiro é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. O que vai acontecer? Eu estou com 22 anos de formado, então você faz o seu consultório e as coisas vão gradativas. Então, Sem assim, dúvida. já entrei de consultório, que eu cheguei lá e não tinha nenhum paciente, eu levava meu livro e ficava estudando. Um paciente aqui, outro ali, então as coisas elas vão crescendo, mas você fazendo o seu trabalho correto, honesto, as coisas vão melhorando com o passar do tempo, e isso daí vai refletir que quando você fizer 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai ter os seus pacientes, você vai ter o seu consultório bom, mas isso é um reflexo. Se você simplesmente sai da faculdade e vai, cara, eu vou fazer só o que dá dinheiro, vou só dar plantão, beleza. Você se vê com 50, 60 anos dando plantão? Pois é. O plantão ele pode ser ali a primeira escola. Exatamente. Mas o plantão, ele é para jovens, né? Você não vai conseguir dar plantão a vida inteira, né? Pode até ser que uma vez na semana, existem Sim. aquelas pessoas que são muito vocacionadas, que ficam a vida toda, tipo, uma vez na semana, mas você tem que se especializar em alguma coisa, né? E a qualidade de vida, vamos dizer. Quem faz plantão noturno, quando você vê, é a mesma coisa que a gente vai procurar o pessoal da Zona Franca. Quem faz o terceiro turno, você começa a desregrar tudo. É por isso que nós, no Polo Industrial de Manaus, como ele referiu, o terceiro turno é a porta de entrada, né? A pessoa entra no terceiro turno e passa e é transferido para os outros turnos, né? Porque aquilo ali vai consumir uma energia do iniciante, né? Agora, você passar a vida toda, né, fazendo plantão de medicina, que é uma coisa que exige uma concentração absurda, você não consegue, né? São raros os que conseguem. Semana passada a gente estava numa missa, né, de 7º dia, de um dos anestesistas mais, assim, que fizeram parte da história de Manaus, Dr. Adilson Mota, que fundou a Unimed, transporte aeromédico, enfim, uma série de coisas. Eu olhando os colegas do Dr. Adilson, todos na faixa dos 80 anos, todos, assim, como é que eu posso dizer, com uma saúde muito mais desgastada do que do meu pai, que tem 80 anos. Por quê? Porque a anestesia é uma dedicação 24 horas, né? Ele vai viver de plantão, não existe consultório anestésico, dificilmente, né? Alguns planos cobrem a consulta pré-anestésica, muito raramente. Então é a coisa que vai, né? A maioria só conhece o anestesista ali na sala. Então é a coisa que demanda que você faça muitos plantões. A minha esposa, ela é anestesista, exatamente isso. A qualidade de vida, quando você está na urgência, ela é muito ruim. Então, assim, você vive sob pressão, sob estresse. A história que eu falei, quando você dá plantão noturno, você perde muito qualidade de vida porque você não dorme bem, no outro dia você vai estar cansado. Então, assim, essa soma, ela é muito ruim. O que eu vejo muito, converso muito com meus alunos, hoje em dia, a falta da resiliência das pessoas, do aluno, saber que você vai sair do colégio, da faculdade, e você vai fazer a especialidade. A residência de cirurgia geral, os 2 anos,
É muito difícil. É de você chegar às 5 horas, 5 e meia da manhã, é você sair 7 e meia, 8 horas da noite, pelo menos. Então, assim, vai ter um desgaste, mas existe um algo a mais, existe um pote de ouro no final do arco-íris. Sem dúvida. Então, você vai ter que percorrer todo o processo até você chegar. Então, as escolhas, e mais uma vez, não só isso. Na hora que os meninos vão escolher a especialidade, eu falo muito sobre isso, sobre entenda como é que você é, o que você gosta, para você escolher a sua especialidade. E escolha o que você terá capacidade de fazer todos os dias da sua vida, porque, enfim, é possível migração diária na medicina? Mas só que, assim, é todo um investimento numa residência, né? Uma residência trabalha-se muito e ganha-se muito pouco, né? Na maioria das vezes você tem que fazer fora do estado. A prova da residência não é uma prova fácil. Então são uma série de fatores, né, que fazem com que a gente peça, implore, escolham pelo que vocês amem, não escolham pelo que vocês acham que vai dar retorno mais rápido. Não é por aí, né, doutor Jefferson? Não, volto a falar, vocação. Todo mundo acha que vai fazer a medicina, hoje em dia eu vejo muito isso. Se você colocar na ponta do lápis, R$10.000 por mês, num ano dá 12 mil, em 5 anos dá 60 mil, 600 mil. Então você vai estar gastando, quando você vai pensar na faculdade de medicina, você vai gastar mais de $500 mil para você formar. 720, na verdade. Né? 720. Então assim, você está gastando mais de $500 mil. Imagina se você faz isso para um filho teu que não quer fazer medicina. Se você botasse no banco e no final de tudo desse 1%, ele ia ter um salário ali de 7.200. E o que está acontecendo, Trícia? Se eu tenho muito médico, a procura for muito grande, o preço do plantão diminui, o preço da consulta diminui. Então, o que a gente vai ver daqui a 5 anos aqui no Brasil sobre essa grande abertura de várias faculdades médicas é exatamente isso. O investimento para chegar lá no final, o médico já está ganhando menos. Já tem, vamos dizer, quando eu terminei a faculdade, a UFAM, logo depois eu já tinha amigos que já me deram plantão, já tinha contrato, aquela coisa toda. Hoje em dia, recentemente uma amiga minha que é professora de neurologia da UFAM falou que o menino que era o 01, quer dizer, o cara que tinha a maior nota da medicina na UFAM, saiu e estava sem emprego. Isso eu tenho visto também e tenho me assombrado, porque hoje talvez não seja por ser o 01, talvez seja por ser o mais barato que os hospitais, sobretudo os privados, estão contratando. E isso realmente me assusta demais, né? A gente espera que esse número de vagas ampliadas ele seja para ajudar principalmente a saúde básica, né? Mas não que isso vá fazer com que profissionais mal formados cheguem ao mercado. Sim. Mas, doutor Jefferson, essa entrevista hoje, infelizmente, acabou o tempo. Eu quero convidar para a gente continuar numa nova entrevista falando da sua especialidade, né? Que é cirurgia de tireoide. Cabeça e pescoço, sobretudo tireoide. Sim. Não, eu agradeço demais a presença. Eu acho que a gente vai fazer uma outra aqui. Só de tireoide. Eu juro pra você que a gente senta e começa assim. Vamos falar sobre tireoide? Mas deixa eu me despedir aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada, doutor Jefferson. E a gente volta no próximo programa.